O próximo item que veremos é o cadastro de hora-homem. Então, lá no menu superior, na aba de tabelas, vamos clicar na opção HH, que significa hora-homem. Somos levados a esta tabela. Vamos analisar os campos da tabela. A primeira coluna é a coluna de identificação. Aqui, nesta área, nós temos informações sobre o profissional, qual é a função e a quantidade de profissionais necessários para determinada tarefa. Ao lado, nós temos a etapa propriamente dita, a qual etapa estes profissionais serão necessários, uma observação de registro. Mais ao lado, nós temos informações sobre a hora do profissional, ou seja, qual é o tipo de hora, se é normal, se é hora extra de 50%, hora extra de 100%. O valor da hora já com o multiplicador do tipo de hora, a quantidade de horas necessárias e mais ao lado nós temos o valor total, que vai multiplicar a quantidade de horas vezes o valor da hora vezes a quantidade de profissionais. E mais ao lado nós temos a coluna incluir na entrada, que já foi explicado nas aulas anteriores. Então vamos analisar os botões que aparecem no topo. Aparecem os botões de cadastrar, editar, excluir e de filtrar. É importante deixar claro que essa informação de hora-homem é associada diretamente à etapa e não à fase. De modo que se eu mudar a etapa de fase, se eu tirar ela de uma fase e jogar em outra fase, todas essas informações vão juntos com a etapa. Então, dito isto, vamos olhar aqui no topo da nossa janela e vamos ver os botões que aparecem. Temos o botão de cadastrar, editar, excluir e filtrar. Vamos clicar no botão de cadastrar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é associar esse cadastro a alguma etapa. Assim como acontece no formulário de cadastro de materiais, para eu listar as etapas aqui no campo, para poder selecioná-las, eu devo inicialmente dizer a qual fase esta etapa pertence atualmente. Então, vamos clicar na fase 3, por exemplo, e vamos selecionar a etapa 3.2, fechamento lateral metálico. Agora, do lado direito, eu vou informar quais são os profissionais necessários e quantos profissionais são necessários para executar isto. Então, primeiro vamos cadastrar o ajudante de serralheiro. E eu preciso de 3 ajudantes de serralheiro. Observe que quando eu seleciono o profissional neste campo, ele já me informa o valor da hora dele, porque ele está puxando esta informação daquela área de configurações onde a gente cadastrou os profissionais. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, para ajudante de eletricista, ele já muda o valor da hora. Vamos pegar lá ajudante de serralheiro, tá? Então, preciso de 3 ajudantes de serralheiro, ele já me deu o valor da hora, e agora eu tenho que informar quantas horas são necessárias para que 3 ajudantes de serralheiro terminem esta etapa. Vou estipular aqui, por exemplo, que eles levem cerca de 48 horas. E agora mais abaixo aqui eu devo informar qual é o tipo de hora. Nesse momento eu vou cadastrá-los como sendo hora normal. Então eles vão trabalhar em hora normal, em regime de hora normal durante 48 horas. Vou clicar em inserir. Os meus dados, vou fechar aqui, tá? E os meus dados já vieram aqui para a tabela. Observe o seguinte, esse campo aqui, o valor da hora 10h22. 48 horas são necessários e é do tipo normal. Vamos inserir novamente esta mesma informação, só que ao invés de cadastrar o tipo de hora como sendo normal, vamos cadastrar com o tipo de hora extra de 50%. E assim a gente vai comparar o que acontece com este valor. Então vamos lá, cadastrar um novo registro de hora-homem. Vamos pegar a terceira fase, 3.2,
o profissional vai continuar sendo ajudante de serralheiro. Eu preciso de 3 ajudantes de serralheiro. O valor da hora, está vendo aqui, 10,22, é o mesmo valor que está aqui. E quantidade de homens é 3. Perdão, quantidade de horas, 48 horas. E o tipo da hora, desta vez vamos escolher hora extra de 50%. Vamos colocar 100%. Clicar em inserir. Vamos ver o que aconteceu. Observe que aqui onde o valor da hora é normal, ele manteve o valor da hora do profissional 10,22. Aqui, mais em cima, como a gente estabeleceu que a hora que o tipo de hora é uma hora extra de 100%, ele dobrou o valor dessa hora. Porque lá na tabela de cadastro de tipos de hora, na área de configurações, mais especificamente na tela de configurações gerais, nós inserimos que o tipo de hora extra 100%, ele tem um coeficiente de multiplicação, um fator de multiplicação de 2. Então ele vai pegar a hora do profissional e multiplicar por 2. Outro ponto importante, que eu disse que vocês entenderiam mais à frente, no momento que estávamos cadastrando o tipo de hora, é relacionado ao nome que você atribui ao tipo de hora. Observe que eu tenho aqui, na tabela de tipo de hora, uma coluna pequena até para aparecer o nome da hora. Então, se você abreviar o nome do tipo de hora, ficará mais interessante porque a informação não vai ficar reduzida. Ele não vai cortar a informação, tá? Mas ele vai reduzir ao texto até o texto caber. Então pode ficar, se você colocar um nome muito grande, esse nome vai ficar muito pequeno aqui, vai ficar difícil de você ler. Vamos ver agora o formulário de edição. Vou clicar aqui no ajudante serralheiro, tá? Nesse primeiro que eu coloquei hora extra de 100%. Vou clicar agora no botão de edição. Ele vai abrir o formulário para mim com todos os dados preenchidos. E aqui eu vou alterar apenas o profissional, tá? Você pode alterar qualquer dado desse. Para o nosso exemplo, eu vou alterar apenas o profissional. Então, de ajudante de serralheiro, eu vou selecionar agora serralheiro. Vou precisar de 2 serralheiros apenas e vão trabalhar também as 48 horas. Nesse caso, serão trabalhadas 48 horas no regime de hora normal. Vou clicar em editar. E observe que ele já trouxe para mim o valor da hora do serralheiro. Vai trabalhar em caráter normal, quantidade de horas, tudo certinho. O próximo botão é o botão de exclusão, que me permite excluir mais de um item por vez. Então, se eu quiser excluir 2 itens, seleciono eles. Como eu já expliquei em aulas anteriores, eu posso selecionar assim, assim, assim. Se eu quiser selecionar só essa linha, posso selecionar assim ou clicar em apenas uma célula. O importante é que a seleção esteja compreendida nas linhas que você quer excluir. Então, selecionei esses 2, vou clicar no botão excluir e aqui ele pergunta se eu desejo excluir estes itens. Eu vou clicar no botão excluir, confirmando a operação, e ele já apagou esses 2 registros de hora homem da minha tabela. E o último botão é o botão de filtro, que funciona perfeitamente igual ao botão de filtro da tabela de materiais, onde você vai poder filtrar por fase ou por etapa. Observando sempre que no topo ele já mostra o que é que está sendo filtrado. Vou fechar aqui o formulário de filtro e vamos lá no formulário de cadastro. Observe que no campo de seleção de fase e de etapa aparece o texto "O filtro está ativo", informando que você não tem a liberdade de selecionar alguma outra fase ou etapa, senão as que foram selecionadas no momento da filtragem. Isso não vai acontecer no momento da edição. Se você desejar editar qualquer uma dessas informações, você pode, dentro do formulário de editar, mudar a fase e a etapa na qual esta informação de hora homem está compreendida. Vou limpar o filtro aqui e vamos
E vamos olhar mais uma vez no formulário de cadastro, que nós temos aqui alguns botões. Esses daqui nós já conhecemos, que nos permite criar novas fases e novas etapas sem a necessidade de sair desta tela. E aqui nós temos alguns botões. O primeiro nos permite criar novos profissionais sem a necessidade de sair desta tela e ir para a tela de configuração e depois voltar para esta tela para continuar registrando hora homem. Nós podemos cadastrar eles diretamente daqui. Nesta tela ainda nós temos este outro botão verde, né, que nos permite cadastrar o tipo de hora também diretamente desta tela, sem a necessidade de sair dela e ir para a área de configurações. Você vai perceber que no campo de cadastro de hora máquina, indo lá no menu superior em tabelas, aqui em HM, que é hora máquina, tudo vai funcionar perfeitamente igual, com a diferença de que esses registros estão relacionados a máquinas e não a profissionais. Então, o formulário de cadastro vai funcionar perfeitamente igual, porém aqui você vai selecionar uma máquina ao invés de um profissional, e aqui, neste botão verde, você vai cadastrar novas máquinas diretamente desta tela, sem a necessidade de sair desta tela e ir para a área de configurações.